Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Jesus é nosso Senhor. Amém. Quem está feliz de estar na presença do Senhor? Amém. Eu estou. Os irmãos estão? Amém. Eu acho que a empolgação foi pouca. Vamos de novo? Quem está feliz de estar na presença do Senhor? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que momento maravilhoso. Podemos estar aqui junto com os irmãos, desfrutarmos da sua palavra. Irmãos, um momento igual esse aqui não existe. Dê valor, irmãos. Dê valor a esse momento. Ultimamente eu tenho trabalhado bastante. Infelizmente a profissão que eu escolhi, muitas das vezes nos solicita contra a nossa vontade. E a gente tem que ir, que a gente obedece ordens. Mas amém, irmãos, louvado seja o Senhor. O importante é que estamos aqui hoje e vamos desfrutar da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar compartilhando com os santos a lição 24 do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Lição 24. O título diz assim: Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, lição 24, o serviço a Deus 2. Então hoje nós vamos falar sobre o serviço ao Senhor. Irmãos, esse tema é espetacular, porque quando o Senhor nos chama, o Senhor não nos chama somente para nós sermos salvos. O cristão, ele não foi chamado apenas para ser salvo, mas o cristão, o Senhor, ele tem um propósito. O Senhor tem algo grande a fazer através das nossas vidas. Nós somos os instrumentos de Deus. Deus, ele não trabalha sozinho. Ele conta conosco. Ele conta com cada um de nós. Cada um dos irmãos aqui é essencial para que a obra de Deus possa progredir. E não se engane, cada um aqui tem sua função, tem sua utilidade, e a obra de Deus, ela avança através do nosso comprometimento. A obra do Senhor avança através de nós nos entregarmos à vontade do Senhor. Deus, ele não vai te obrigar, mas irmãos, a partir do momento que nós começamos a ter comunhão com Deus, nós começamos a conhecer o Deus que nós servimos, automaticamente nós vamos querer ser usados nas mãos do Senhor. O amor que o Senhor nos fornece, nos constrange a querer fazer algo na obra do Senhor. A oportunidade de ser salvo, de experimentar a salvação do Senhor Jesus, faz com que nós compartilhemos isso para outras pessoas. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui em 1 Coríntios 7, 22. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, diz assim: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Aleluia. Ó Senhor Jesus, gostaria de ler também Atos 13, 2. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ó Senhor Jesus. Vamos ler também Romanos 1:9. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito,
no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a figura do escravo. Graças a Deus, nos dias atuais, não existe mais isso, né? Pelo menos, não de maneira legal. E quando nós trazemos esse conceito para a realidade da obra de Deus, nós temos que entender que ser escravo em relação ao Senhor é algo bom. Porque o escravo, normalmente, ele era o servo, né, que tinha o seu senhor, e ali ele tinha que seguir todas as vontades do seu senhor. Mas, irmãos, o escravo na presença do Senhor é diferente. O escravo na presença do Senhor é alguém que serve a Deus por vontade própria, né? Escravo é até meio que um paradoxo, né? É meio que estranho. Mas, irmãos, na obra do Senhor, quando se fala das coisas do Senhor, faz muito sentido, porque nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás, né? Condenados a fazer a vontade do inimigo de nossas almas. E graças à obra de Cristo, nós fomos chamados para servir o Senhor. E o Senhor nos comprou. Um escravo, na antiguidade, ele poderia ser vendido, ele poderia ser negociado. Então tinha um senhor que cuidava de um escravo, e aí tinha outra pessoa lá, outro senhor, que tinha mais grana, ia lá e comprava aquele escravo. E tinha que ter grana para poder comprar aquele escravo, para poder repassar para outra pessoa para continuar sendo escravo. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós estávamos na condição de escravos de Satanás, escravos do pecado, e o Senhor Jesus Cristo nos comprou por um alto preço. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu o próprio sangue dEle para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós fôssemos comprados por Ele e pudéssemos desfrutar da presença dEle. E como escravos, na presença do Senhor, nós temos a oportunidade de servir aquele que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas. Então louve ao Senhor pela oportunidade de ser escravo de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ser escravo é algo positivo? É algo positivo, irmãos? Para muitos não. Para o homem não, para Satanás não. Mas para Cristo, irmãos, é um negócio muito vantajoso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Antes de servir, é fundamental que saibamos a quem pertencemos e de quem nós somos. Irmãos, muitas das vezes, esse é o nosso problema. Nós não sabemos a quem servimos, não sabemos quem é o nosso Senhor. Muitas das vezes, nós estamos na obra do Senhor, estamos na presença de Cristo, de maneira desorientada. Nós não temos rumo, nós não temos meta, porque nós não conhecemos o nosso Senhor. Então, um princípio importante aqui, não basta apenas que eu seja escravo de Cristo. Eu preciso conhecer o meu Senhor. O escravo do passado, talvez ele não conhecesse muito o seu Senhor, mas a nossa relação com Cristo é uma relação de inteira intimidade. O Senhor, Ele se faz íntimo com cada um de nós. O Senhor se faz conhecer para cada um de nós. Eu e você temos oportunidade de conhecer o Senhor. Mas, irmão Wanderson, o que é necessário para eu conhecer o meu Senhor? Irmãos, desfrutar da palavra do Senhor, fazer imersão, tá orando o tempo todo, buscando a presença do Senhor, pagando um preço.
Irmãos, se nós temos uma vida cristã superficial, nós nunca vamos conhecer o Senhor da maneira como Ele é. Você não vai poder falar, não vai poder testemunhar daquilo que você não conhece. Muitas das vezes, nós ficamos travados para falar de Cristo, porque nós não conhecemos o nosso Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele se faz conhecer para cada um de nós. A única coisa que impede com que nós conhecemos o Senhor, tenhamos uma comunhão com Ele, um relacionamento profundo, somos nós mesmos. Nós somos o único motivo para impedir o avanço de Deus nas nossas vidas. A partir do momento que nós mudamos o nosso posicionamento em relação ao Senhor, nós vamos experimentar, irmãos, riquezas insondáveis. Nós vamos desfrutar da plenitude de Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por exemplo, o Senhor nos ordenou orar e vigiar, indicando que Ele precisa que oremos. Contudo, poucos são os que reconhecem seu chamado para orar e o atendem. Então, irmãos, muitas das vezes, vou repetir, por exemplo, o Senhor nos ordenou orar e vigiar, indicando que Ele precisa que oremos. Contudo, poucos são os que reconhecem seu chamado para orar e o atendem. Ou seja, muitas das vezes o nosso Senhor, Ele tem tarefas para nós. O Senhor, Ele tem uma obra para nos apresentar. O Senhor tem coisas grandes para realizar nas nossas vidas. Mas muitas das vezes, nós queremos agir por conta própria. E muitas das vezes, irmãos, quando nós agimos por conta própria, nós perdemos a oportunidade de conhecer o Senhor. É que nem esse exemplo aqui que ele deu. A palavra do Senhor fala, ore, ore, ore sem cessar. Mas muitas das vezes, qual é a nossa atitude? Nós não oramos. Nós não temos uma vida de oração. Muitas das vezes nós negligenciamos a questão da oração nas nossas vidas. E dessa forma, nós não temos uma experiência de oração com o Senhor. Ou, muitas das vezes, nós dependemos de outras pessoas. Aguardamos outros orarem por nós. Irmãos, o Senhor, Ele quer nos usar de maneira poderosa no ministério da oração. Eu posso interceder por mim mesmo, eu posso interceder pelos irmãos, eu posso orar pelas pessoas que estão à minha volta, eu posso orar pelas pessoas que estão nas ruas. Irmãos, não é mistério, é só abrir a boca. O Senhor vai colocando palavras na nossa boca. Então, não deixe de seguir o que está na palavra do Senhor. Não precisa seguir o homem. Muitos falam, eu não quero seguir o homem. Siga o que está na palavra de Deus. O que tem sido apresentado para nós, irmãos, é a palavra de Deus pura e sagrada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como devem agir os verdadeiros servos? Como devem agir os verdadeiros servos? Qual é a postura de um servo de Deus? Irmãos, pelo testemunho, nós sabemos quem é e quem não é servo de Deus. Irmãos, muitas das vezes, nós deixamos a desejar no nosso testemunho. Muitas das vezes, o Senhor, Ele poderia fazer coisas grandes e maravilhosas no meio da nossa família, entre os nossos amigos, no nosso trabalho, nas ruas, mas muitas das vezes o que nos falta é a postura de servo. O que nos falta é um testemunho, irmãos. Muitas das vezes, uma palavra sua, irmãos, pode manchar a imagem de Cristo na sua vida. Muitas das vezes, um comportamento nosso pode manchar a imagem do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, é como o Senhor Jesus fala, vamos vigiar, orar e vigiar, porque o inimigo está ao nosso derredor, procurando nos tragar, procurando nos envergonhar, procurando nos tirar da presença do Senhor. Você já percebeu que quando você está num lugar, você erra numa coisa,
o inimigo já levanta um servo dele e começa a falar: olha o crente aí, olha o irmão aí, olha a atitude do irmão, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está falando. Irmãos, que o Senhor nos dê a graça de dar um testemunho vivo diante das pessoas. Irmãos, quando nós nos constituímos da palavra do Senhor, quando nós temos uma vida de oração, quando nós expressamos Cristo, irmãos, é nítido, as pessoas vão comentar, as pessoas vão falar: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, essa pessoa tem testemunho, esse irmão tem testemunho, esse irmão é diferente. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A afirmação do Senhor é tão contrária à ideia do mundo que é difícil compreender. Imagine e praticar. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque muitas das coisas na palavra do Senhor é totalmente contrário ao raciocínio humano. É totalmente contrário à maneira como o ímpio pensa. Porque é que nele fala que o ser humano acha que ele precisa... O ser humano acha que ele precisa ser parabenizado, que ele precisa ser exaltado, gloriado entre as pessoas para ser o maioral, para ser aquele cara que se destaca, ele quer aplausos, né? Quer ser visto, quer ser gloriado. Mas, irmãos, na obra do Senhor é diferente. Quando nós assumimos a postura de servo, quando nós assumimos a postura de escravos, nós temos que entender que isso vai fazer com que nós automaticamente diminuamos. Muitas das pessoas não vão te ver, você não vai ser notado, mas o Senhor está te notando. O Senhor vai te glorificar. Quando você estiver lá fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, né, anunciando a palavra de Deus para as pessoas, o Senhor vai estar lá: muito bom, servo bom e fiel. Está fiel na palavra, está cumprindo o propósito de Deus, está cumprindo o que a palavra nos manda cumprir. E o Senhor vai te louvar, irmãos. O reconhecimento vem de Deus. Nós não precisamos do reconhecimento do homem, nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Não busque glória para si mesmo, busque ser glorificado por Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, outra parte aqui dessa lição fala sobre ser sacerdote, né? Nós vimos aqui que nós precisamos ser escravos, né? Nós precisamos assumir essa postura, mas o Senhor, Ele também quer que nós sejamos sacerdotes. E o que é ser sacerdote? O que é, irmão Wanderson? Como é que eu sou um sacerdote? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A essência do sacerdócio é ter acesso direto a Deus sem necessidade de intermediário e acesso aos homens carentes da graça divina. Irmãos, quando nós buscamos ser sacerdotes, nós temos que entender que o Senhor, Ele quer que nós sejamos um canal de bênçãos. Nós temos que entender que o Senhor, Ele quer que nós realmente façamos a diferença por onde quer que nós passarmos. Muitas das vezes, nós estamos preocupados com coisas seculares, mas, irmãos, o nosso coração precisa queimar pelo desejo de ser uma bênção na vida das outras pessoas. Irmãos, imagina a satisfação de ser usado por Deus para mudar vidas. Vidas que estão indo para o inferno e Deus te usa para tirar essas pessoas do inferno. Vidas que estão com a vida totalmente desconcertada e Deus coloca você no caminho dessas pessoas para que essas pessoas sejam abençoadas. Assim como Deus chamou Abraão e falou para ele que ele seria uma bênção na vida de muitos, o Senhor, Ele quer fazer da mesma maneira conosco. O Senhor, Ele quer que nós sejamos uma bênção aonde quer que nós passarmos. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que a presença do Senhor nos acompanha por onde quer que nós passarmos. Está ali naquela comemoração em família,
e as pessoas percebem a presença de Deus. As pessoas olham e falam: glorificado seja o nome do Senhor na vida do irmão André, na vida da irmã Margarida, porque chegou uma bênção de Deus no nosso meio. Irmãos, que o Senhor possa colocar esse desejo nos nossos corações, de sermos sacerdotes, de fazermos a diferença. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Tem uma parte aqui que ele fala assim: não espere que ninguém seja sacerdote por você. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa missão, esse comissionamento, não é apenas de alguns, não é apenas da liderança da igreja. O Senhor, Ele quer fazer de cada um de nós um sacerdote. Irmãos, nós não precisamos esperar o Senhor levantar sacerdotes. Nós podemos assumir essa postura. Como, irmão Wanderson? Buscando a presença do Senhor. Irmãos, não tem mistério. É buscar a presença do Senhor. É ter uma vida de oração, é ter uma vida de busca pela palavra. Nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Até mesmo quando nós estivermos na rua pregando o Evangelho, nós não sermos envergonhados por Satanás, por não sabermos a palavra, por não conhecermos a palavra, por não termos intimidade com a palavra. Irmãos, já passei por umas experiências de estar pregando o Evangelho ali na rua, e o diabo levanta o ímpio ali para começar a fazer interrogatórios, a se levantar, a falar coisas, e por falta de não ter tanta intimidade com a palavra, eu no falar, compartilhar a palavra de Deus naquele momento. Mas, irmãos, serviu de experiência. Experiência para os irmãos, experiência para mim, que nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus, para não sermos envergonhados. Vai chegar um momento, irmãos, que nós não vamos ter mais essa abundância de palavra. Nós não vamos ter. Isso aí, a palavra de Deus diz, vai chegar esse momento. Os dias são maus, os dias estão ficando difíceis. Muita coisa ruim tem acontecido. Então, irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Nós precisamos ser íntimos com a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, por Ele salvaria todos. Toda a humanidade seria salva, ninguém iria para o inferno, ninguém iria para o lago de fogo. Mas infelizmente o Senhor, felizmente na verdade, o Senhor Ele é muito justo. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolhermos o que nós queremos. E aonde eu quero chegar? Deus, Ele tem uma vontade. Deus, Ele tem um propósito. Deus quer fazer algo nessa era. O Senhor está voltando. A vontade do Senhor é fazer com que todos tenham contato com a palavra de Deus. Todos tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, para que o plano de Deus seja realizado, Ele conta conosco. Conta comigo e conta com você. Ó Senhor Jesus, eu sei da limitação dos irmãos. Eu sei que muitos aqui têm uma vida corrida, mas, irmãos, o Senhor, Ele sempre nos dá uma oportunidade. O nosso coração tem que ser, primeiramente, um coração de pedir ao Senhor que nos dê oportunidades, que coloque pessoas no nosso caminho, porque, irmãos, ali naquela comemoração em família ali, que muitas das vezes nós fazemos, muitas das vezes ali nós temos uma oportunidade de pregar o Evangelho. Ali no nosso trabalho, muitas das vezes o Senhor também nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Nos seus estudos ali na faculdade, na escola, no ensino médio. Irmãos, qualquer lugar é lugar para pregar o Evangelho do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele sempre está nos dando a oportunidade.
basta que nós aproveitemos essas oportunidades e preguemos a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que todos sirvamos a Deus como sacerdotes, apresentando-nos diariamente diante dEle para adorá-lo, e também dispensando o Evangelho a amigos, vizinhos e parentes. Ao receber a graça por meio de nós, serão salvos e santificados, tornando-se oferta aceitável, que podemos levar para Deus. Então oremos: Senhor, toma-os, pois são teus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos orado pelas pessoas. Nós temos orado pelas pessoas. Muitas das vezes nós nem oramos por nós mesmos. Muitas das vezes nós não oramos pela nossa esposa, pela pessoa que está mais próxima de nós. Irmãos, esse momento é para nos arrependermos. O Senhor está nos dando a oportunidade de termos uma vida de oração, que o Espírito Santo de Deus possa quebrantar o meu coração e possa quebrantar o coração de cada um dos irmãos, para que nós possamos realmente ser pessoas de oração, irmãos. Pessoas que oram, pessoas que intercedem, orar pelos nossos semelhantes, orar pelas nossas famílias. Irmãos, talvez o Senhor não tenha salvado ainda, porque nós temos orado pouco. O Senhor quer mais oração de nós. Nós precisamos orar mais. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, se formos sérios com o Senhor, nos consagremos para essa comissão gloriosa. Primeiro, temos de orar, pois isso nos enche do Espírito. Faz com que o Pai nos dê aqueles por quem pedimos e permite que o Senhor traga à terra o que foi feito no céu. Orar também nos dá energia para realizar essa grandiosa obra. Irmãos, muitas das vezes, nós estamos fracos espiritualmente, porque nós não oramos. Nós estamos morrendo espiritualmente, porque a nossa conduta, a nossa postura diante do Senhor tem sido uma postura de indiferença. Irmãos, nós precisamos que o Senhor, Ele tenha o primeiro lugar sobre as nossas vidas. Muitas das vezes, na prática, nós não fazemos isso. Mas, irmãos, é o que o Senhor deseja de nós. Nós precisamos nos arrepender. O Senhor, Ele precisa ter o primeiro lugar sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele quer mais espaço sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele quer superabundar sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele quer realizar coisas grandes e maravilhosas por nosso intermédio, mas falta postura da nossa parte. Falta que nós tenhamos um coração aberto para receber o Senhor, irmãos. Nosso coração está duro, irmãos. Nosso coração está duro. Infelizmente, a palavra do Senhor, ela fala que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente, é o que nós temos visto. Mas, irmãos, que com os irmãos da igreja no Gama, essa realidade ela não seja uma realidade na igreja no Gama. Mas que aqui, irmãos, sejamos uma igreja avivada, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que faz a diferença. O Senhor, Ele quer fazer a diferença por meio das nossas vidas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Gostaria de ler aqui Mateus, capítulo 28, verso 16. Bem conhecido aí da igreja. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diz assim: ó Senhor Jesus, seguiram os 12 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara.
E, quando o viram, o adoraram, mas duvidaram. Calma aí, irmãos, rapidinho. Mateus 28, 16. Seguiram os 12 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, no meio de Jesus Cristo, aqueles que o seguiam, que tinham contato íntimo com o Senhor, ainda tinha pessoas que duvidavam. Ainda tinha servos que duvidavam do poder de Deus, que duvidavam do que o Senhor Jesus Cristo poderia fazer. Irmãos, muitas das vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer. Muitas das vezes nós não avançamos, não pregamos, não fazemos isso ou aquilo, porque nós temos muita dúvida no nosso coração. Mas, irmãos, que o Senhor nessa noite possa tirar toda a dúvida satânica dos nossos corações. Que o Senhor possa queimar toda a dúvida dos nossos corações. Que o Senhor possa eliminar toda a dúvida que está pairando no meu coração e no seu coração. Em nome de Jesus, irmãos, nós não podemos ter dúvida da palavra do Senhor. Nós não podemos ter dúvida do que o Senhor pode fazer. Nós não podemos ter dúvida da palavra profética. Como escravos, como servos, a nossa obrigação é obedecer. Ninguém está inventando nada, irmãos. É a palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus pura. A palavra de Deus. Não vá por ventos de doutrina. Se volte para a palavra. Vá consultar a palavra do Senhor. Peça para o Senhor te confirmar através da palavra. Irmãos, Deus nunca falhou. Eu falo pelo meu casamento. Em um determinado momento foi uma situação ali que eu não via como esse casamento ser realizado, como as coisas acontecerem. E minha esposa falou, não, Senhor, fala comigo na palavra, fala comigo na palavra. Se o Senhor falar, eu vou crer. E graças a Deus o Senhor falou com ela na palavra, toda a dúvida foi extinta, e graças a Deus estamos aí, irmão, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa tirar toda a dúvida dos nossos corações. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A autoridade que vem antes do comissionamento, a autoridade vem antes do comissionamento, visto que toda a autoridade lhe foi dada. Ele pode nos enviar e nós vamos com sua autoridade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não se atreva a fazer nada na obra de Deus, se o Senhor não te der autoridade. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, assim que nós temos o desejo de ser um canal, de ser um rio na presença do Senhor, o Senhor Ele nos reveste com toda a autoridade, para que nós possamos realmente fazer com que a vontade dEle seja realizada. A vontade de Deus é soberana, queira Satanás ou não, a vontade de Deus vai ser realizada. E o Senhor nos usa para que a vontade dEle seja realizada. Satanás tem se levantado, tem levantado governos, ideologias, muita coisa estranha, nós temos visto, mas irmãos, tudo é da permissão do Senhor. O que está acontecendo é a permissão do Senhor, é o cumprimento da palavra, isso aí é para que a obra do Senhor, a palavra do Senhor se cumpra. Já havia previsão disso tudo que está acontecendo na palavra, não é surpresa para mim. Então, irmãos, para que esse processo continue acontecendo, o Senhor Ele quer nos revestir com autoridade e fazer com que nós sejamos aqueles que aceleram a vinda do Senhor. E para isso, irmãos, pregando a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Muitas das vezes nós complicamos esse processo. Nós fazemos com que
o processo de pregar a palavra de Deus seja algo complicado. Irmãos, isso é algo muito fácil de ser realizado. Sabe aquele teu amigo que você tem orado, pedido ao Senhor para salvar, para libertar? Convida ele na tua casa para tomar um café, e ali o Senhor vai te dando uma oportunidade de pregar o evangelho para ele. Irmãos, lá no trabalho, entendeu? Vai orando ao Senhor, Senhor, derruba toda a barreira, derruba todo impedimento, tudo aquilo que tem impedido com que a palavra de Deus seja pregada aqui, remove, Senhor, para que a palavra do Senhor possa avançar, para que nós possamos realmente ganhar vidas nesse lugar. Irmãos, eu sou fascinado pelo Atmani, fascinado, eu gosto muito do Atmani. E na biografia dele conta que assim que ele se converteu, aquela empolgação de ganhar almas para o Senhor, é uma coisa que tem que permanecer no nosso coração. Infelizmente, no decorrer dos anos vai diminuindo, mas que o Senhor possa fazer com que isso queima no nosso coração, esse desejo. E ele ali estava numa classe ali com, acho que aproximadamente 30 alunos ou mais, e ele queria ganhar aquelas pessoas para Cristo. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Orar. O Atmani orou, entregou aquelas pessoas para o Senhor. E aí o Senhor foi quebrantando, ele foi entrando, pregando o evangelho. Irmãos, conclusão, ele ganhou, eu acho que toda aquela classe, parece que menos um, mas todos foram ganhos para o Senhor. Irmãos, da mesma maneira que o Senhor usou o Atmani, o Senhor pode usar cada um de nós. O Senhor pode usar cada um de nós, até de forma muito maior, irmãos, em dimensões muito maiores. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Você foi comissionado, feito para uma missão. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente os líderes. Cristo nos chama não apenas para ir a Ele, mas também para ir por Ele. Isso não significa que você tenha de deixar o trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que você dê testemunho onde estiver. Deus deseja que você dê testemunho onde estiver. Vamos repetir isso. Deus deseja que você dê testemunho onde estiver. Aleluia. Onde estiver. Ó Senhor Jesus. Como estudante, dona de casa, professor, vendedor, empresário ou qualquer que seja a sua atividade, você deve sempre estar atento às portas que Deus abrir para compartilhar o Evangelho. Irmãos, isso é incrível. Muitas das vezes o Senhor, Ele nos dá as oportunidades, pode ter certeza. O Senhor nos dá as oportunidades, mas muitas das vezes o que eu percebo é que nós não estamos sensíveis ao Senhor e nós não percebemos as oportunidades que o Senhor nos dá. Irmãos, o Senhor, Ele precisa nos quebrantar. O Senhor, Ele precisa fazer com que nós sejamos mais sensíveis ao Senhor, mais sensíveis à presença do Senhor, mais sensíveis à vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Que nessa noite o Senhor possa fazer com que sejamos sensíveis em relação às coisas do Senhor. Tirar toda a barreira, que o Senhor tire todo impedimento, todo conceito, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Evangelho da Graça enfatiza o perdão do pecado, a redenção de Deus e a vida eterna, ao passo que o do reino enfatiza o governo celestial de Deus e a autoridade do Senhor. Então, irmãos, quando nós estivermos pregando a palavra do Senhor, nós temos que pregar o evangelho do reino. Nós vamos pregar o evangelho do reino, e dentro do evangelho do reino, nós temos o evangelho da graça, que é a salvação, a libertação, e por aí vai. Mas que o nosso foco seja pregar o evangelho do reino para as pessoas. Mostrar para as pessoas que elas não têm apenas a salvação,
mas que elas tenham a oportunidade de fazer parte de um reino. Que as pessoas tenham a oportunidade de governar sobre pessoas, de serem usados na presença de Deus, de estarem no milênio, não apenas na posição de estarem aqui como membros aqui, mas na posição realmente de estarem ali na glória do Senhor, comandando toda essa terra. Irmãos, muitas das vezes nós não temos dimensão do que o Senhor tem para nós. Irmãos, o que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, o que jamais passou em coração de homem, são estas coisas que o Senhor tem para nós, irmãos. São coisas maravilhosas, irmãos. São coisas grandiosas. Irmãos, a satisfação de ser um sacerdote, de estar na presença do Senhor, sendo usado, irmãos, é muito maior, mas muito, muito, muito maior do que você ter um carro novo, do que você ter uma casa, do que você ter uma mansão, do que você ter as riquezas desse mundo, do que você ter a profissão dos sonhos. Irmãos, nada disso, irmãos, chega perto do que o Senhor tem para nos oferecer. Irmãos, que nós possamos dar valor às coisas que o Senhor tem para nós. O Senhor tem riquezas grandiosas para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor.